O ministério de apóstolo. Texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à Igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. Leitura diária. Hebreus 3:1. Jesus, o apóstolo por excelência. Segundo aos Coríntios 12:12. Sinais do apostolado. Atos 2:42. A doutrina dos apóstolos. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus. 1 Coríntios 4:9. Apóstolo, uma missão sacrificial. Lucas 6, versículo 12 ao 16. Os 12 apóstolos de Cristo. Leitura bíblica. Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu. Que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Objetivo geral da lição: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Objetivos específicos: investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo e avaliar a apostolicidade atual. Introdução. Nós já estudamos nas lições anteriores os dons espirituais de poder, de elocução e de revelação. A partir da lição dessa semana, nós teremos a oportunidade ímpar de estudar e ensinar a respeito dos dons ministeriais. Esses dons se encontram relacionados em Efésios 4:11. Estas dádivas divinas são igualmente importantes e necessárias para que a Igreja cumpra sua missão neste mundo e os cristãos cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Sabemos que o ministério apostólico, segundo os moldes do colégio dos 12, não existe mais. Todavia, o dom ministerial descrito em Efésios 4:11 continua em plena vigência. Por isso, precisamos orar para que Deus levante apóstolos a fim de que o Evangelho seja pregado a todas as nações. A partir de hoje, nós vamos estudar os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua Igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-os semelhantes ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à Igreja, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 1 Coríntios 12, versículo 27 ao 29.
Veremos o quanto estes ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Capítulo 1. O Colégio Apostólico. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelen, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, então, significa aquele que é enviado, um mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, conforme lemos em Hebreus 3:1. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele a auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador os nomeou e os separou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Orton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Mateus 10, versículo 1, Lucas 6:13. Segundo, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com Jesus, aprenderam e conviveram com ele. E terceiro, receberam a autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o Evangelho à humanidade. No capítulo 1, nós aprendemos que o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Subsídio teológico. Jesus é o supremo sumo sacerdote e apóstolo. Hebreus 3:1. A palavra apóstolo era usada, no entanto, para qualquer mensageiro nomeado e comissionado a algum propósito. Epafrodito foi um mensageiro, um apóstolo, nomeado pela igreja em Filipos e enviado a Paulo. Filipenses 2:25. Os companheiros de Paulo eram os mensageiros, os apóstolos enviados pelas igrejas e por elas comissionados. 2 Coríntios 8:23. Os 12 apenas eram apóstolos específicos. Depois de uma noite de oração, Jesus os escolheu do meio de um grupo de discípulos e os chamou de apóstolos. Lucas 6:13. Pedro recomendou que os 12 tinham um ministério e supervisão especiais, provavelmente tendo em mente a promessa que eles futuramente governariam as 12 tribos de Israel, conforme lemos em Mateus 19:28. Sendo assim, nenhum apóstolo foi escolhido depois de Matias para estar entre os 12, nem foram nomeados substitutos quando estes foram martirizados.
Na Nova Jerusalém há apenas 12 alicerces com o nome dos 12 apóstolos inscritos neles. Apocalipse 21:14. Os 12, portanto, eram um grupo limitado e realizavam uma função especial na pregação, no ensino e no estabelecimento da igreja, além de testificar da ressurreição de Cristo com poder. Ninguém mais pode ser apóstolo no sentido que eles foram. Stanley Horton, na sua obra A Doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento, página 287. Capítulo 2. O apóstolo Paulo. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto, conforme lemos em Atos 9, versículo 1 ao 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir deste encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido, de Saulo, fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo. Mas, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou sobre a ressurreição do Senhor, que eram requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, em Atos 9, 4 e 5, e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, Gálatas 1, 6, 24. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. No capítulo 2, nós aprendemos que Paulo viu Cristo ressurreto, e esta era a sua credencial apostólica. Capítulo 3. A apostolicidade atual. No sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também serão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico dos 12 foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Horton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé, em Atos 14, versículo 4 e 14, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, conforme lemos em Romanos 16, 7. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Católica Romana
e infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de ser reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingren e Daniel Berg, esses últimos, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, o irmão André e tantos outros que em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade destes servos de Deus. No capítulo 3, nós aprendemos que em Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência da igreja atual. Subsídio teológico. Os apóstolos foram testemunhas oculares das atividades de Jesus na terra e, consequentemente, testificaram que Jesus era o Senhor ressurreto. Lucas 24, versículo 45 a 48. Os pré-requisitos para a substituição apostólica nessa função única são dados em Atos 1, 21 e 22. A lista de apóstolos em Lucas corresponde à lista dos 12 dados em Mateus 10, versículo 2 e 4, e Marcos 3, 16 e 19. Mateus lista os discípulos aos pares, supostamente como enviados por Jesus. Tadeu, em Mateus e Marcos, era idêntico a Judas, o filho de Tiago, em Lucas. Pedro, Tiago e João formavam um círculo íntimo dentre os 12. Estavam presentes no episódio da Transfiguração e no Getsêmani. Os 12 foram selecionados para serem os companheiros de Jesus e proclamar o Evangelho. Durante o ministério de Jesus, os 12 serviram como seus representantes, uma função compartilhada por outros. Charles Pfeiffer, na sua obra Dicionário Bíblico Wycliffe, página 162. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões de nosso Brasil ou em países distantes e até mesmo inimigos do Evangelho, são pessoas portadoras deste dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Amém.